eu queria convidar você para estar adorando junto conosco. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós sabemos que os dias não têm sido fáceis, mas quando nós estamos firmados na presença do Senhor, o Senhor traz refrigério, traz tranquilidade, e por mais que nós passamos por dificuldades, a vida se torna mais leve quando estamos na presença do Senhor. Então eu te convido nessa noite a adorar e a louvar o Senhor de todo o seu coração. Amém? Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Jesus. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora
amor, Senhor, nenhum, Senhor, amor poderia ser maior do que o teu por nós, Senhor. Amor aquele que foi capaz de sacrificar, de ser crucificado, de passar por tamanha dor em favor dos nossos pecados, Senhor Jesus, em remissão dos nossos pecados, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tamanho amor por nós, Pai. Aleluia. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo.
prestamos todo o nosso louvor. Obrigada, Senhor. Amém. Olá, irmãos, tudo na bênção. Que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, nesta noite de domingo. Que as mais ricas bênçãos do céu sejam derramadas sobre a sua vida, que você tenha uma semana de bênção. Estamos hoje iniciando essa semana, hoje o nosso culto de domingo, nossa transmissão, um momento de louvor que tivemos aí com a nossa irmã Cláudia, a Shirley, o Douglas. E agora eu quero convidar você para uma breve meditação na palavra de Deus, algo que eu sei que Deus tem para a nossa vida, para nos edificar, para que nós venhamos levar essa palavra para toda essa semana e sermos edificados, direcionados por Deus. A palavra de Deus, no livro escrito contando a história do povo de Deus, em Êxodo, no capítulo 1, esse texto é um texto que eu já ministrei nele aqui no templo, uma palavra que Deus colocou no meu coração, mas há alguns dias essa palavra, o Espírito Santo tem trazido ela no meu coração e hoje foi o dia que Deus escolheu para nós compartilharmos esta palavra com a igreja, com você que está assistindo esse vídeo. Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 7, os primeiros versículos, ele nos fala sobre os descendentes de Jacó no Egito, e a partir do versículo 7 fala assim: os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que os serviam com dureza. Meus queridos, esse texto é um texto que fala muito ao nosso coração. A Bíblia, ela está dizendo a história do povo de Israel, quando agora Jacó sobe com a sua família, após saber que José ainda vive. O povo, ele sobe para o Egito, José chama a sua família para o Egito, e agora os descendentes de Jacó naquela terra, aquela descendência que era a descendência de Abraão, que tinha uma promessa de Deus, uma promessa de se tornar uma grande nação, de viver numa terra, de ser um povo de Deus. Mas a Bíblia diz que aqui eles estão no Egito. A descendência de Jacó, ela começa a crescer. A Bíblia diz que eles frutificam, aumenta muito, eles começam a se multiplicar e eles começam a ser fortalecidos, de maneira que a terra do Egito se enche deles. A primeira coisa que o Espírito Santo testifica no meu coração, e que eu aprendo aqui nesse texto, é que quando nós temos a promessa do Senhor, nós vamos viver essa promessa, porque Deus, ele é um Deus fiel. Deus havia dito que faria de Abraão uma grande nação. Agora o povo está crescendo, está se multiplicando. O povo, ele está vivendo um resultado da promessa. Quando Deus tem promessa na nossa vida, nós vamos avançar, nós vamos romper, nós vamos viver momentos de crescimento, momentos de expansão, momentos de conquista e de vitória. Mas, se nós seguirmos na leitura desse texto, o texto diz que depois que o povo cresce, o povo é fortalecido, o povo enche a terra. A Bíblia diz que se levanta agora um novo rei sobre o Egito, um novo faraó. E esse faraó, ele não conhecia José, ou seja, ele não sabia a história de José.
daquele homem que havia salvo, né, a nação do Egito e outras nações, daquele homem sábio que interpretava sonhos. Ele não conhecia quem era José, não sabia da história de José, não sabia da promessa de Deus para a vida de José. Esse homem, ele começa a reinar sobre o Egito e ele olha para o povo de Deus, ele olha para os filhos de Israel e diz: opa, esse povo é forte, esse povo é mais poderoso do que nós temos que lutar contra ele. Sabe, muitas das vezes na nossa vida nós esquecemos que o fato de termos promessa de Deus, o fato de sermos povo de Deus, de sermos um povo escolhido, marcado, separado para viver o sobrenatural de Deus, nós às vezes lembramos apenas da parte que nós vamos crescer como o povo havia crescido, que nós vamos conquistar como o povo havia conquistado, mas nós esquecemos que virá oposição exatamente pela questão que houve oposição para o povo de Israel. Começa a reinar um faraó que não conhecia, não sabia da história deles, não sabia da promessa de Deus para eles, e ele tenta se opor também a essa promessa. Sabe, muitas das vezes nós convivemos com pessoas que não conhecem a nossa história, não sabem o que Deus tem para a nossa vida, não sabem as promessas que Deus fez para a nossa vida, mas Deus, ele sempre é um Deus que ele se lembra das promessas. Por mais que aquele faraó, ele não conhecesse, ele não soubesse quem era José, quem era sua descendência, a promessa que tinha, o que José tinha feito em favor do Egito, mas Deus, ele sabia da história. Meu querido, eu quero que você entenda em primeiro lugar, vai ter tempo de conquista, de crescimento como eles tiveram, mas parte do crescimento da vida do cristão, da vida daquele que está esperando o cumprimento da promessa do Senhor, o deserto faz parte. Vai ter momentos de crescimento, vai ter momentos de expansão, mas vai ter momentos de nos recolhermos, de passarmos por vale, por tempestade, de passarmos por prova, por momentos que nós não entendemos, por momentos que pessoas que não entendem a promessa de Deus na nossa vida, que não conhecem a nossa história, vão se opor, vai se levantar o inimigo para tentar parar aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas nós devemos lembrar que mesmo que as pessoas não entendam, não compreendam, mesmo que as pessoas não conheçam a minha história, a sua história, nós temos um Deus no céu que conhece a nossa história, um Deus que escreveu a nossa história e Ele não se esquece, e mesmo que faça parte da nossa vida, faça parte do processo, passarmos por momentos de perseguição, passarmos por momentos em que aquele crescimento que nós estávamos vivendo, em que aquelas conquistas que nós estávamos vivendo, de repente elas enfrentam obstáculos, elas enfrentam agora retaliações, mas Deus, Ele continua sendo o mesmo do tempo do crescimento, Ele continua sendo o mesmo no vale, no deserto, e Ele nos garante que esse processo não vai ser para nos parar, para nos destruir, mas vai ser para nos promover e para trazer o tempo final que Ele tem de amadurecimento da promessa na nossa vida. A Bíblia diz que esse novo rei, esse novo faraó, ele diz: olha, o povo é muito grande, ele é mais poderoso do que nós, vamos fazer o seguinte, vamos usar de sabedoria para que eles não se multipliquem e para que eles não aconteça que, vindo a guerra, eles se juntem com os nossos inimigos, eles pelejam contra nós e eles subam da terra. Sabe, a intenção de Faraó aqui, ela era resumidamente o seguinte: olha, esse povo está aqui, esse povo nos ajuda, esse povo é a nossa mão de obra gratuita, são os nossos escravos, a nossa nação depende deles para crescer. Era uma visão egoísta que está dizendo: nós precisamos impedir que esse povo saia da terra, que este povo cresça, porque nós vamos perder nossa mão de obra, vamos perder nossos escravos. Então vamos fazer o seguinte, vamos massacrar esse povo, vamos impedir que este povo cresça, porque senão eles vão sair daquilo que para eles é escravidão, daquilo que para eles é ruim, daquilo que para eles é algo que os tortura dia e noite, mas para nós é a nossa solução, é o nosso crescimento. Eles não queriam perder os seus escravos, então ele está dizendo: vamos massacrar esse povo, porque ele é forte. Se eles descobrirem a força que eles têm, eles vão sair do lugar onde eles estão, e eles vão subir da terra, eles vão sair dessa escravidão, vão sair disso que os subjuga, e eles vão prosperar. Sabe, duas coisas eu aprendo aqui. A primeira coisa é que o diabo, ele vai fazer de tudo para trazer problema, para trazer algo que nos abate, que tira a nossa força. A intenção de Faraó era colocar tanto trabalho
que o povo ia trabalhar tanto, que o povo ia ficar tão exausto, tão desgastado, que o povo não ia ter tempo para pensar em liberdade, para sonhar, para desejar ter uma vida melhor. Muitas das vezes a luta, a adversidade, o inimigo ele manda ventos e tempestades com o intuito de tirar a nossa força, de tirar a nossa visão. Para quê? Exatamente para que não aconteça o que Faraó temia, para que nós não venhamos sonhar e não venhamos a subir, a sair de uma posição de vale, de deserto, de uma posição de escravidão, de uma posição de sofrimento. O inimigo ele vai fazer de tudo para roubar a sua visão, para minar as suas forças, para tirar o seu ânimo, o seu vigor de sonhar, para que você permaneça vivendo uma vida que é o oposto daquilo que Deus tem para mim e para você. Faraó está dizendo: olha, para o povo não sair daqui, para não ser um povo livre, vamos mandar provação, vamos torturar esse povo, vamos massacrar esse povo. Muitas das vezes nós olhamos tanto para as lutas, para as adversidades, nós olhamos tanto para isso tudo e nós falamos: Deus, mas é tanta luta, é tanta prova, e aí nós ficamos olhando para o tamanho do gigante e isso tira a nossa força, e esquecemos de olhar para o tamanho do Deus que nós temos e entender que não importa tudo isso, Ele é poderoso. Ei, não permite que a adversidade, que ela sirva para roubar a sua força, para roubar a sua visão, mas que seja para te levar para mais perto de Deus, que seja para te levar para mais perto do Senhor. Ele está dizendo: vamos usar sabiamente para com Ele, para que não se multiplique, para que não suba, para que vindo não se ajunte e não suba da terra. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui: a luta, a adversidade, ela vem para nos moldar, mas ela também vem e muitas das vezes ela tira nossas forças, tira a nossa visão, e não podemos permitir que isso aconteça. Em segundo lugar, o faraó ele está olhando, ele está vendo algo naquele povo que talvez eles mesmos haviam se esquecido e que nós muitas das vezes esquecemos a nosso respeito. Ele está dizendo: olha, esse povo é forte, esse povo é um povo grande, é mais numeroso do que nós. Se eles se juntar a outro povo, eles vão subir da terra. Em outras palavras, Faraó está dizendo: se esse povo descobrir quem eles são, a força que eles têm, nós estamos perdidos, nós estamos destruídos. Ei, você precisa descobrir a força que você tem em Deus. Você precisa descobrir quem você é em Deus. Você é marcado por Deus. Você tem o rei do universo do seu lado. Você tem o soberano, o general de guerra do seu lado. Faraó ele está dizendo: se esse povo descobrir quem eles são, se eles souber quem eles são, se descobrir a força que eles têm, eles são grandes. Unidos eles podem nos vencer, eles podem nos subjugar. Meu querido, nós não podemos nos esquecer quem nós somos em Deus, a força que nós temos em Deus. Nós temos um Deus poderoso do nosso lado. Muitas das vezes nós nos esquecemos, nós olhamos para o gigante, olhamos para a tempestade, olhamos para os problemas, e aí nós deixamos que isso tire a nossa força e que isso nos faça esquecer quem nós somos. Lembra do povo de Israel na época do rei Saul? Eles estão para guerrear com os filisteus. A Bíblia diz que sai do meio do exército filisteu, sai um gigante, um herói de guerra, chamado Golias. Golias ele desafia o povo de tal forma que o povo perde o controle emocional, desestabiliza psicológica e emocionalmente todo o exército. Eles de repente estão tão apertados que eles perdem a força. Eles de repente estão tão assustados, tão amedrontados que eles esquecem quem eles são, o povo de quem que eles são. Mas chega Davi, o Davizinho, que ninguém dava nada por ele, mas Davi chega ali lembrando, dizendo: eu sei quem eu sou, eu sei a força que eu tenho. Ele pode ter espada grande, lança grande, escudo grande, mas eu estou aqui em nome do Deus de Israel. Eu sei quem eu sou, eu sei a força que eu tenho, eu sei quem eu sou. Não importa a adversidade, ela não tira a minha visão nem a minha força, porque eu lembro quem eu sou do Deus Altíssimo. Ei, lembre nessa noite, seja como Davi, não olhe para o gigante, olhe para o Deus, olhe para a força que você tem. Você tem a força do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que te faz vencer. Não importa o tempo que você está vivendo, se é o tempo de crescimento e multiplicação, ou se é o tempo de vale e deserto, nesse tempo você é forte, porque o Deus forte está contigo. Aleluia! Para que não subam da terra. E a Bíblia diz que os egípcios começam a colocar sobre eles maiorais de tributos, afligindo eles com cargas.
E esse povo trabalha tanto, que eles edificam cidades. Esse povo trabalha tanto, mas a Bíblia diz que quanto mais os egípcios os afligiam, tanto mais se multiplicavam e mais cresciam. Quando nós entendemos que nós temos um Deus poderoso do nosso lado, a luta, ela não vai tirar a nossa força, ela vai nos levar ao crescimento, ao amadurecimento da promessa de Deus na nossa vida. Ei, é tempo de você entender quem é você em Deus, quem é o Deus que você serve, e assim você vai sair deste vale mais forte, com uma fé mais estruturada, vai sair deste vale com conquistas maravilhosas que Deus trará sobre a sua vida. A Bíblia diz que quanto mais os egípcios os perseguiam, mais eles cresciam, e a Bíblia diz que o povo do Egito, de maneira que eles se enfadavam, eles ficavam perturbados, eles ficavam desesperados por causa do povo de Israel. Ei, meu querido, aqueles que olham para você e desejam o seu mal, o seu inimigo que se levanta contra você, ele tem mais é que ficar desesperado, apavorado, porque aquilo que ele joga para te abater, Deus usa para te elevar. As pedradas que são lançadas contra você se transformam numa escadaria para você chegar ao topo do lugar que Deus tem preparado para você. Eu quero profetizar, você vai sair daí, não é para baixo, não é para ruína, é para crescer, é para romper, para a glória de Deus. Os egípcios os fazia servir, os fazia amargar a vida, mas quanto mais fazia, mais eles cresciam, porque tinham promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus cresce, quem tem promessa de Deus vence. Tem tempo de vale, tem tempo que nós não entendemos, mas lá na frente vamos perceber, se passarmos apegados à fé de quem nós somos em Deus, que tudo serviu para nos moldar, para nos elevar. E é isso que Deus fará na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida da igreja dele nesses dias difíceis em que estamos vivendo. Tem alguém aí com promessa de Deus? Amém? Então creia nisso. Olhe para quem você é em Deus, para a força que você tem em Deus. Lembra-te da promessa de Deus, porque pode muitos não te conhecer. Deus, ele te conhece. As pessoas podem não saber da sua intimidade, do seu particular com Deus. As pessoas podem não entender os seus sonhos. Você pode não conseguir traduzir em palavras, mas é algo entre você e Deus. Deus sabe, Deus te conhece, e por isso você não está sozinho. Você e Deus é maioria. A promessa de Deus se cumprirá na sua vida, na sua casa. A igreja do Senhor, ela é fortalecida a cada dia. Como eu sempre digo, a igreja do Senhor nunca teve problema quando ela é perseguida. A igreja, os momentos que abalou a igreja foram os momentos em que ela foi aplaudida, mas perseguição não. Perseguição é como uma massa com fermento. A igreja, ela cresce, ela rompe, porque Deus usa isso tudo para nos promover em direção aos sonhos e ao reino dele. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família com essa palavra. Lembra quem você é, lembra que Deus te conhece e te vê. Ele não perde a sua história de vista. Ele escreveu uma história e ele fará acontecer na sua vida em nome de Jesus. Eu abençoo a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu coração. Que você seja blindado pelo Espírito Santo, que os seus sonhos sejam guardados, a sua esperança restaurada. Em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar, ó Deus, esta casa, esta vida. Em nome de Jesus, que esta palavra venha, Pai, entre neste coração, e que ela venha gerar frutos de fé e esperança. Eu quero abençoar esta casa, esta família. Meu Deus, que toda sorte de bênçãos provindas da cruz venha sobre esta vida, sobre este coração, sobre esta minha irmã, este meu irmão, sobre esta família. Meu Deus, dá-nos uma semana de bênção, de vitória, de conquista. Ó Deus, eu abençoo a semana, Pai, na vida de cada um. Que seja uma semana onde o Senhor vá à nossa frente, nos endireitando os caminhos tortuosos, nos direcionando. E que a bênção do Senhor esteja sobre esta casa, sobre esta vida, e a tua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus.